nome é Diogo, eu sou diretor comercial da Mobili. Eu sou Fernando Pacheco, sou coordenador administrativo financeiro na Mobili. E nessa semana de webinars a gente vai falar o que a gente pode esperar em 2019 para treinamento e desenvolvimento. A gente já falou de alguns tópicos como engajar colaboradores, como priorizar as demandas de treinamento e a definição de estratégia de produção. E nesse webinar a gente vai falar muito de análise de resultados e principalmente de ROI. Como calcular ROI e qual é a importância dele para as ações. E antes de a gente começar a falar de o que é, como calcular o ROI, porque a gente vai chegar em vários aspectos que são bem números. Assim, cálculos complexos. Qual é a importância do ROI para as ações de treinamento? E, na verdade, para as ações e para projetos, de qualquer que seja a alçada deles. É muito importante o ROI para a ação de treinamento, porque ele é um mecanismo, ele é uma ferramenta de demonstração de resultado. Então, você consegue, através do ROI, defender ou não as ações e por que elas são feitas e que resultados elas atingem. Através do ROI, você vai conseguir provar para os seus gestores que o treinamento que você está fazendo está trazendo resultado. E no final, esse indicador é um mecanismo de mudança cultural mesmo, porque você vai trazer para a mesa de discussão de qualquer que seja o projeto que a tua empresa está implementando, de qual é o impacto real que aquilo teve para o negócio. E isso, no final, acaba tornando a cultura da empresa um pouco mais focada para resultado. Vai ter um olhar mais analítico para todas as ações que estão sendo feitas também. Uhum. E uma cultura também muito de números, né? De confiar pouco em percepções e confiar muito nos indicadores de que aquilo deu resultado ou não. Sair um pouco da subjetividade e ir para a objetividade dos números. Tanto que vocês vão ver depois que a escadinha ela vem de percepção e depois vem logo depois de análise fria de números de resultado, para balizar tudo que a gente faz e tudo que a gente implementa. Então, o que é o ROI? O ROI é um indicador de resultado. Ele vai medir se a tua empresa está conseguindo ter ganho de dinheiro ou está gastando recursos em determinado investimento que ela faz. O ROI é diferente do payback. O payback ele vai te dizer quanto de investimento você utilizou e quando você atingiu o retorno daquele investimento no zero, ou seja, você gastou 100 e recebeu 100, ele é o teu payback. Você recuperou o dinheiro que você investiu. O ROI, na verdade, é um indicador que ele vai te dizer quanto você teve de retorno total sobre determinado investimento. Então, você pode ter um ganho muito grande, que a gente pode chamar ele como lucro, ou você pode ter uma perda nele, que vai ser um prejuízo sobre determinado investimento. Levando isso para a área de treinamento, como é que a gente pode contextualizar, né? Se eu, por exemplo, gastei 50 mil reais numa ação de treinamento e estou economizando 10 mil reais mês a mês, quer dizer que no quinto mês eu vou ter o payback, eu vou ter o break-even dessa ação. Então, a partir do quinto mês, tudo que vier vai ser considerado como lucro dessa ação. Então, essa ação, a partir do sexto mês, ela já está gerando lucro para a empresa. E o ROI é a escala com que isso acontece. Então, vamos supor, se a gente estivesse falando de um ano, eu tive um retorno de 10 mil reais mês a mês, eu tive um retorno de 120 mil reais naquele ano. Então, quando a gente falar de payback ou break-even, foi o momento em que aquela ação se pagou, e se a gente estiver falando de ROI, a gente está falando quanto de retorno eu tive num determinado espaço de tempo. E por que é importante a gente ter o ROI nas empresas? Então, no mercado tradicional, a gente pode utilizar o ROI para a gente descobrir se uma infraestrutura da empresa deu resultado ou não também, e a gente consegue também descobrir o ROI sobre gestão de pessoas, inclusive sobre treinamentos que foram utilizados. Uma coisa sobre o ROI que a gente vai comentar também no final da apresentação é que ele é um indicador puramente monetário. Então, tudo eu tenho que convergir para falar de dinheiro quando eu levar para ROI. Então, todos os aspectos subjetivos que a gente tiver em qualquer ação, eles são meio que desconsiderados. Ou eles são desconsiderados, ou eu consigo converter aquilo para uma unidade monetária, isso. Que é onde o ROI ele acaba trazendo isso de uma maneira bem tangível. Por exemplo, quando tu utiliza o branding. Quando você faz o branding, você não consegue descobrir quanto de dinheiro ele está gerando ali. Então, para você começar a utilizar o ROI, ele precisa fazer sentido para a tua empresa. Você precisa utilizar as métricas que você utiliza no dia a dia. Você precisa fazer do ROI o teu amigo para ele trazer monetariamente o quanto de dinheiro que você vai receber com determinada ação. E por que o ROI é tão importante assim?
porque ele vai te ditar o tom se você está no caminho certo ou não. Como ele é uma análise de um resultado que você obteve, você também consegue fazer a projeção desse resultado, mas conforme você vai coletando os dados desse resultado, você vai vendo o que eu preciso corrigir, qual ação que está me dando na verdade, qual investimento está fazendo mais sentido para mim ou não. Então, eu posso ter um ROI que ele vai ter numa ação de marketing e um ROI que eu vou fazer conjuntamente com mídias pagas, né? Então, a gente vai identificar naquele qual que me deu mais resultado. O mídias pagas me gerou mais dinheiro, ou então a minha ação de marketing específica ela gerou mais dinheiro. Através do ROI você consegue ir arrumando as tuas estratégias. Acho que tem 2 pontos disso que é muito legal. Assim. O primeiro é que ele não é indicador estático, né? Ele deve ser acompanhado e deve ser modificado ao longo do tempo, considerando uma projeção. Então, se a projeção de investimento sobre o que eu estou retirando de capital, ela não se adequa àquilo que foi projetado, eu consigo tomar ações agora que se adequam a uma projeção futura. Exatamente. Isso eu acho que é muito mais importante do que, por exemplo, acompanhar o ROI durante um ano inteiro e descobrir que no final do ano não deu certo. Deu errado. É verdade. Mas você também pode, identificando essas falhas, corrigindo as estratégias da empresa, né? Então, a tomada de decisão ela fica mais assertiva utilizando uma ferramenta do ROI, que na verdade, ela é bem simples de ser utilizada. Você consegue deixar ela mais complexa, dependendo do que você está medindo, das métricas que a tua empresa usa, né? Porque, na verdade, você está medindo a tua receita e o teu custo. Quanto de custo está embutido naquela ação? Você tem que convergir tudo em dinheiro, como você disse. Mas o que entra e o que não entra nesse custo, né? Em treinamento, a gente vai apresentar uma maneira muito boa de se fazer isso, certo? Esse é o segundo ponto que eu acho que é o mais importante, que é uma ferramenta de tomada de decisão. Então, quando a gente falar de ROI e a projeção de ROI, ele ajuda muito a falar sobre um tema que já foi tratado nos webinars, que é a parte de priorização. Por que a gente prioriza mais algumas ações do que outras? Principalmente por impacto. Impacto, o ROI é um dos principais indicadores de impacto, falando em impacto realmente financeiro, né? Então, se a gente falar de priorização, a gente está falando, não tem como fugir de falar de indicadores, e um dos principais indicadores para a tomada de decisão vai ser o ROI, e daí ela ajuda muito na priorização de ações, seja de treinamento, de marketing, de qualquer setor da empresa. E falando de mercado, como que a gente utiliza o ROI? Você consegue utilizar ele para ver todos os seus investimentos, se ele está fazendo sentido para a tua empresa ou não, mas ele também serve para um possível investidor analisar o teu negócio, ver se esse negócio está saudável ou não através do ROI. Ele consegue ver os concorrentes do mercado. Você pega o mesmo segmento de mercado e utiliza o ROI deles e o teu, e você consegue comparar se você está indo bem, se você não está indo bem no teu negócio. Então, ele é uma ferramenta muito boa e ela é muito importante ser usada em todas as empresas para as tomadas de decisões, para forma estratégica como a sua empresa... E como é calculado o ROI? Como é que a gente estrutura e como é que a gente levanta os dados que a gente precisa para, no final de qualquer ação, a gente conseguir levantar esse ROI? Então, é engraçado a gente dizer que um indicador tão importante é simples de ser calculado, né? Na verdade, você vai precisar de 2 dados. Você vai pegar um investimento que você fez em determinada coisa que você está fazendo na sua empresa e vai ver qual o resultado que ele me deu, ou você pode utilizar também a projeção de receita daquilo. Você vai utilizar a receita e vai utilizar o custo. O que seria esse custo na fórmula do ROI? O custo ele vai ser, na verdade, tudo o que tu teve de gasto para fazer a viabilidade daquele projeto, ou a viabilidade daquele treinamento, a viabilidade daquele investimento que você está fazendo. Então, a fórmula básica do ROI é você pegar a tua receita menos os custos, dividir pelo custo. E você vai multiplicar por 100 e vai achar o percentual. Então, um exemplo prático de um cálculo básico de ROI. Se eu tenho um valor de R$1.000 de receita e eu gastei R$590, por exemplo, de custos totais para ter essa receita, qual que é o meu ROI? Eu vou pegar 1.000 menos 590 dividido por 590, vai me dar 0,69. Eu vou multiplicar por 100, que vai me dar 69%.
Então, se eu gastei R$590 para eu ter alguma receita de R$1.000, quer dizer que o meu retorno sobre esse investimento de 590 é 69%. Aqui vem a pegadinha, né? Porque parece muito simples, a conta é muito simples, ela só tem 2 inputs, né? Ela só tem o quanto você gastou e o quanto você retirou de capital. Só que quanto mais longe da geração de capital, mais difícil é chegar nesse valor. Então, se a gente falar de ações comerciais, por exemplo, a gente falar de contratação de um CRM, a gente pode medir toda a contratação de um CRM por qual é o meu aumento da minha capacidade de venda. Quanto eu vendia mais pela minha troca de CRM. Mas tem áreas que são um pouco mais distantes do resultado final, do impacto monetário, que daí acabam ficando mais difíceis de mapear esse valor. Então, quanto mais distante nessa cadeia de entrega do resultado monetário, do ganho físico mesmo, isso acaba ficando um pouquinho mais complexo. E a gente levando isso para áreas de treinamento, por exemplo, né? A gente falar de uma ação de treinamento comercial, ela é muito mais tranquila de identificar impacto usando nas o ROI. vendas, né? Usando o ROI como uma ferramenta, como um indicador. Mas se a gente estiver falando, por exemplo, de um treinamento de liderança, um treinamento de liderança pode impactar em vários aspectos que não são diretamente monetários. Pode impactar em nível de satisfação, pode impactar em turnover. Turnover, eu posso converter ele num valor monetário? Dá. Quanto eu gasto para demitir um funcionário e quanto eu gasto para recontratar. Mas é todo um trabalho bem mais complexo de converter esses pequenos indicadores, por exemplo, turnover, por exemplo, nível de satisfação em uma unidade monetária, que daí acaba ficando um pouco mais complexo. Para simplificar isso, você vai pegar e tentar isolar o máximo possível aquela ação. Então, se eu vou fazer um treinamento de liderança, eu tento medir o resultado disso que eu tenho e tentar transformar em dinheiro. E fazer todos os custos que eu tive para ter esse treinamento. Então, você vai chegar bem próximo de um resultado de ROI que vai te ajudar na tua tomada de decisão. Valeu a pena fazer esse treinamento? Como que as outras empresas estão fazendo esse treinamento e qual que é o ROI dela. Então, tudo que a gente está falando de ROI, mesmo que seja subjetivo, a gente vai tentando levar para o resultado que aquilo está atingindo. Então, o resultado vai ser em termos de dinheiro. Quanto tempo depois daquele treinamento eu tenho de melhora de performance? Então, melhora de performance de venda, melhora de performance de qualquer setor da minha empresa, ele vai acabando no resultado financeiro. Só para comentar e deixar claro, né, o que é turnover, né, que a gente citou no exemplo anterior. Turnover é uma unidade de medida que mede o percentual do teu time, quanto tempo ele demora para pedir rescisão e você tem que repor aquela pessoa no teu time. Então, se a gente estiver falando de um turnover de 20% a cada 3 meses, quer dizer que a cada 3 meses você perde 20% do teu time. E o custo da contratação e o custo da demissão, ele é medido. Então, você vai levando tudo isso para resultado. E uma ação de treinamento, você vai vendo qual o impacto dessa ação está diminuindo esse turnover. Então, agora eu acho que a gente consegue já falar de ROI sobre o treinamento, né? E levando isso para o mundo do treinamento, como é que a gente fala de... Porque a gente, no final, está falando de análise de resultados, né? E daí o ROI seria, digamos, o suprassumo da análise de resultados. Mas ele tem uma cadeia e tem uma série de passos, de níveis de análise de resultado que foi trazido por Donald Kirkpatrick, que é o nome dele, é bem difícil de falar. Ele trouxe 4 níveis. O importante desses níveis é que eles não invalidam uns aos outros. Então, se eu fiz, por exemplo, se eu estou falando de impacto no negócio e eu consigo analisar o impacto no negócio, não quer dizer que eu não preciso fazer os itens anteriores. E eles acabam seguindo 4 ondas, e essas ondas elas vão mudando de subjetivas para objetivas. Então, a primeira delas fala de análise de reação. A análise de reação ela é bem percepção mesmo, de como é que o público percebeu aquela ação de treinamento. E pode ser bem descrito mesmo, pode ser bem leve. Então, seria no final de uma ação de treinamento perguntar para as pessoas que participaram dela o que eles sentiram, curtiram ou não curtiram, aquilo foi pertinente para a evolução dele, para o ganho de performance que ele estava esperando. Então, a análise de reação ela é bem subjetiva e ela é feita no final de uma ação de treinamento. Logo depois a gente tem a análise de aprendizado. Então ela visa tornar objetivo aquela primeira onda de análise de reação. Então a análise de aprendizado é bem que a gente conhece da escola mesmo, de pegar uma prova, fazer e entender se aquilo que eu passei, aquilo que eu transmiti foi realmente absorvido ou não pelo público final. E daí ela acaba validando um pouquinho daquela percepção, porque percepção é subjetiva, né? Às vezes a gente odeia uma prova, odeia ter feito um conteúdo, mas a gente realmente aprendeu.
sabe? Porque aquele conteúdo me mostrou que eu não sabia. É difícil quando te mostra que você não sabe. Mas apesar de uma percepção negativa, aquilo teve um impacto positivo em termos de aprendizado. Logo depois a gente vai falar de comportamento. Esse também é bem subjetivo e ele vai falar bastante da camada de gestão. Assim, como os gestores, como os líderes da empresa estão vendo a mudança de comportamento do público-alvo deles. E se a gente fala de aumento de performance, se a gente fala de ação de treinamento, no final, tudo que a gente quer é que alguém execute algo de uma maneira um pouco diferente. Então, se a gente está falando de um discurso de venda, se a gente está falando de uma postura da liderança, não importa que comportamento a gente está falando, no final a gente está falando de uma mudança de como a gente opera e como a gente age no dia a dia. E é isso que o nível 3 mede dos líderes e dos peers, das pessoas que trabalham perto, de como é que mudou aquele comportamento específico que eu planejei mudar lá no começo da ação de treinamento. E o último deles, que é onde o ROI se encaixa, a gente fala de impacto no negócio. E impacto no negócio, que a gente já vem comentando, pode ter indicadores super subjetivos de impacto no negócio. Ou bem objetivos, como é o caso do ROI, né? Exatamente. Então a gente pode falar de uma ação de treinamento, a gente pode falar de nível de satisfação, a gente pode falar de melhoria da comunicação, pode falar de NPS, que são indicadores que eles têm uma natureza mais subjetiva, por mais que eles cheguem no número, por mais que eles cheguem, nossa comunicação melhorou em 50%, ainda é número, ainda é objetivo. Mas e puxando um pouquinho para o lado do financeiro, tudo, as análises e dados subjetivos, eles são transformados em dinheiro que são transformados no ROI, que a gente consegue realmente verificar se deu certo a nossa ação, se não deu certo, o que eu preciso fazer para melhorar essa minha ação, tudo através desse indicador. E agora, aprofundando um pouquinho mais em cada nível desse. A gente tem o primeiro nível, que é a da atividade de reação, e a gente já falou um pouquinho dele, essa análise bem subjetiva, qual foi a percepção do público-alvo, mas como é que a gente faz? Quais são os passo a passo de como é que a gente bota ela na estrada, né? Ele visa avaliar esses aspectos subjetivos e ele pode ser feito de maneira muito simplificada. Vários LMS já têm essas funcionalidades e se eles não tiverem, já dá para fazer por vários outros mecanismos basicamente por formulários. Então a gente tem desde o Google Forms ou até pesquisas de reação que já estão integradas no LMS, mas eles vão falar basicamente de como é que foi percebida aquela ação pelo teu público-alvo. E desses formulários é muito importante a gente encorajar comentários e sugestões. Assim. Esse é um momento de eles explicitarem, eles botarem para fora tudo que eles estão sentindo, como eles perceberam a ação. Porque desses dados mais qualitativos do que quantitativos, você vai conseguir perceber alguma tendência de como é que eles estão percebendo a ação de treinamento, não só aquele treinamento específico, de como é que eles estão enxergando toda a ação de treinamento, o LMS, as ferramentas que estão sendo usadas. Em termos de engajamento, para esses formulários e para essas pesquisas, a gente fala de em torno de 80% a 90%, isso é um resultado bem comum de mercado, e aqui é muito importante a gente envolver todos os stakeholders, todas as pessoas que são responsáveis por aquele projeto. Então, envolver o time que foi treinado e os gestores nos resultados dessas pesquisas. E também os times que estão sofrendo impacto por isso tudo, né? E não só colher deles o feedback, como também apresentar para eles o resultado da pesquisa para perceber se a percepção dele é compatível com as outras pessoas e a percepção de um líder também é compatível com os outros líderes e com o dos liderados. E agora a gente vai para o nível 2, que vai tentar analisar e metrificar aprendizado. E aprendizado é algo que a gente já está bem mais acostumado, né? Então, fazendo teste, fazendo provas. Isso, é algo que a gente já teve contato em infância, em todo o aprendizado. Assim. Trazendo um pouquinho mais de estratégias, né? A gente pode utilizar o tão famoso teste ou prova, mas a gente pode utilizar também pré-testes. Então, são avaliações pré-treinamento que vão indicar para aquela ação de treinamento quais são os gaps de conhecimento, onde eu tenho que atuar naquela ação, e também vai determinar uma linha base. Assim. Então, pré-testes é algo que a gente recomenda, se você puder botar como ferramenta dentro do teu LMS ou produzir esse conteúdo externamente. Isso acaba ajudando bastante para determinar onde estava o nível de aprendizado e para onde a gente levou. Em termos de engajamento, a gente também aconselha de 80% a 90% de respondentes nesses testes, que é muito importante para validar a ação. E daí, em pré-testes, o que a gente geralmente mapeia? Eles ajudam a gente a priorizar, identificar os maiores gaps e até segmentar os grupos dentro das ações de treinamento. Então, vamos supor que eu tenho Posso dar um treinamento um pouco mais incisivo para aquele grupo de pessoas que está mais preparado ou alguma coisa mais básica para quem não está tão preparado.
Isso, quando a gente fala de segmentação, é bem separar por grupos mesmo, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma operação comercial espalhada pelo Brasil inteiro. Eu não sei se a operação Nordeste é muito parecida com a operação Sudeste, que é muito parecida com a operação Sul. Então, eu posso perceber eu posso perceber que eles são todos iguais, mas eu posso perceber um outro segmento, eu posso perceber uma linha de tendência onde a operação Nordeste é muito diferente da operação Sul, que é muito diferente da operação Sudeste. Então, eu consigo segmentando esses grupos para tratar eles diferentes depois. E depois, as ações de teste, elas são bem aquilo que a gente conhece, né? Elas ajudam a gente a identificar os acertos e erros da ação de treinamento e também ajuda a gente a falar é um dos primeiros insumos que a gente fala se a gente for falar de um ciclo no meio de PDCA, né? De análise do A gente vai descobrir onde é que está a falha e a gente vai conseguir acompanhar e fazer ações para corrigir aquelas falhas e melhorar o treinamento e o conhecimento da pessoa. E daí, sendo bem objetivo, né? Vamos supor que eu passei um treinamento que tinha 10 tópicos. E daí, no final, eu tinha uma questão para cada tópico. Se 90% das pessoas que fizeram erraram a questão referente ao tópico 10, então tem alguma coisa errada naquele tópico, especificamente. Em como eu estou transmitindo ou em como eu estou avaliando. Então ele já é um sinal de que pro o segundo ciclo dessa ação, a gente tem que rever como a gente está atacando a passagem de conhecimento do último tópico e de como é que a gente avaliou isso. E saindo do segundo para o terceiro nível de maturidade, a gente vai falar agora bastante de impacto no negócio. E o primeiro indicador que vai falar de impacto no negócio é a mudança comportamental. Né? Passar um conteúdo e ir bem numa prova não é vai garantir o resultado. Resultado no final, não importa a ação de treinamento, é um pouco de mudança comportamental. É fazer no meu dia a dia alguma coisa diferente do que eu fazia no passado. E o primeiro nível de maturidade do Kirkpatrick que fala disso é o nível de comportamento. E o nível de comportamento, ele tem algumas diretrizes que a gente vai passar esse material para vocês depois. E uma delas é utilizar um grupo controle, se possível, mas acho que uma das partes muito importantes desse aspecto é que mudança comportamental geralmente não é uma ação específica, ela não acontece de imediato. Então, terminando de ler um material, terminando de fazer uma pesquisa ou de consumir um conteúdo, você não mudou de comportamento naquele momento. Então, a mudança de comportamento ela vai acontecer a longo prazo. Então, aqui a gente tem que dar tempo para essa mudança comportamental acontecer. Até porque o aprendizado ele não se dá num evento único, né? Essa ação comportamental ela vai tendo vários reforços no meio do caminho para você ir adquirindo aquele comportamento. Então, ela não acontece no evento único e ela vai ter que acontecer, ela vai acontecer a longo prazo. Então, tem ferramentas que a gente usa para identificar e para melhorar esse período de tempo onde ele vai ter contato de novo com o material, ele vai consumir esses materiais de reforços e ele vai conseguir entender como no dia a dia dele aquele conteúdo faz a diferença. Então, dois desses materiais que a gente lista aqui são os materiais de reforço, como a gente já estava falando bastante, de entender que aquilo não vai acontecer no evento único e que eu tenho que, através dos materiais, através da minha ação, desenhar como vai ser esses pontos de contato com o meu aluno e como eu vou entregando materiais que vão tornando aquilo mais tangível e acionável no dia a dia dele. Então, resumindo até aqui, a gente tem a etapa de reação, a gente vai ter a etapa de avaliação, na verdade a gente vai ter os testes e tudo mais, e depois a gente vai ter como que a gente vai mudar o comportamento ou então criar um novo comportamento na pessoa, né? Isso tudo ele vai desembocar no quarto nível. E daí agora a gente vai falar, indo do terceiro para o quarto nível, e agora a gente vai falar de impacto direto no negócio, né? Porque em mudança comportamental, a gente ainda está falando de percepção. Então seria como, numa ação de treinamento, me perguntar se o Fernando foi muito bem em alguma coisa. Então, Diogo, o Fernando agora está pronto para ser um vendedor, eu estou pronto para ser um diretor financeiro. Ele vai pegar a minha percepção sobre o Fernando. E daí percepção ela pode estar enviesada, um pouco falha em alguns aspectos. E daí quando a gente fala do quarto nível, que é de impacto no negócio, e daí a gente está falando de indicadores tangíveis, subjetivos ou objetivos, que falem de como o negócio foi impactado por aquela ação. E é nessa etapa que a gente vai utilizar o ROI para entender como todas as ações anteriores deram resultado ou não. Então, é um indicador muito poderoso, simples de ser usado e muito poderoso para a gente poder usar na nossa ação de treinamento. E aqui a gente traz uma listagem também de indicadores, tanto subjetivos quanto objetivos, só para ter uma ideia de que a gente ainda pode mensurar eles, ainda pode olhar para eles
e entender que o ROI também é mais um indicador objetivo, mas que a gente pode ter outros, como o volume que a gente trouxe aqui, volume de vendas, conversão de vendas, redução de turnover, estoque, unidade produtiva, são todos indicadores que podem todos apontar. Eles juntos vão te dar uma percepção mais clara de qual caminho você deve seguir. Então, o volume de vendas aumentou, a gente está convertendo mais venda, como isso está dando financeiramente no nosso negócio. Então, o ROI ele vai também dizer isso, vai pegar junto com todos os outros indicadores, dizer se a gente está no caminho certo ou se a gente precisa mudar alguma coisa desde o começo, o que a gente pode fazer ou não para mudar toda essa percepção que a gente tem. E daí a gente também traz um exemplo de como fazer ROI e quais são os passos a passo que a gente pode seguir, né? Lembrando que o cálculo normal, simples do ROI seria a receita menos o custo dividido pelo custo. E para treinamento a gente pode ter um outro tipo de cálculo de ROI que também vai passar por isso, a gente vai ter o resultado financeiro, mas a gente consegue ter através de outros determinantes que a gente vai mostrar agora. E esse exemplo a gente também vai passar o link da planilha para todo mundo, mas ele é um exemplo bem simplificado de como se fosse uma linha produtiva, né? Então, ali na primeira linha a gente tem a produção, que seria tipo a produção natural que teria aquela linha produtiva naquele ano. Então, naquele ano específico ele ia produzir um total de 156 peças. E daí a ação de treinamento entrou. E a gente começou a perceber, ela entrou, vamos supor, em fevereiro, e a gente começou a perceber uma linha de tendência um pouco diferente do que a gente tinha na original. Então, em fevereiro, a gente tinha projetado, a gente fez 4 peças, e em março a gente já começou a perceber que a gente tinha uma projeção de 6 peças, a gente já começou a produzir 7. Em abril, a gente tinha uma projeção de 8 peças, a gente já produziu 10. Então, a gente já começa a construir uma linha de projeção do que eu tinha anteriormente, que seria produzir 156 peças no ano, e de uma linha de projeção que agora, com a ação de treinamento, 211 peças. A gente já está produzindo 211 peças. Mas pode ver que a gente também está falando de projeção. Nesse exemplo aqui, a gente está em abril, numa ação de treinamento que começou em fevereiro. Mas vamos supor que a minha linha de projeção com treinamento estivesse dando 157 peças. Já seria o momento, em abril, de tomar alguma ação para corrigir que essa projeção fosse diferente. Então, em abril, eu já conseguiria ter uma ideia de aquela ação de treinamento está funcionando ou não, o porquê, e como eu encaminho ela para uma linha de projeção que o ROI faça sentido, que eu tenha retorno no investimento daquela ação. Então, ali embaixo a gente tem as duas linhas de projeção, né? Então, considerando que a gente está em abril, nesse exemplo que a gente está dando, mas eu tenho a minha linha de produção, a minha linha de tendência de produção normal e a minha linha de tendência de produção com treinamento. E ali a gente fez um exercício bem básico de dizer que a gente gastou 50 mil reais com a ação de treinamento, a gente gastava 50 mil reais na ação de treinamento, gastou 100 mil reais para estruturar, subiu o LMS, produziu conteúdo, então gastou 100 mil reais para produzir essa ação de treinamento. Cada peça dessas produzidas aí, a gente chutou um valor também, botou 10 mil reais, e a gente calculou as duas linhas de tendência, né? Então, na primeira linha de tendência que a gente produzia 156 peças, a gente gerava 1.566.000. Na segunda linha de tendência que a gente vai começar a produzir 211 peças, a gente agora está numa linha de tendência de 2.110.000. Isso dá um ganho geral de 550 mil. Então, ele já tem aqui qual que é o nosso resultado, né? A receita a mais que a gente obteve com aquela ação e os custos que a gente teve para ter aquela ação. Se a gente pegar o cálculo básico que a gente fez do ROI, a gente vai pegar aqui 550 foi a nossa receita e nós gastamos 150 de custos. Então, fazendo o cálculo do ROI, a gente consegue descobrir qual o resultado que a gente teve com essa ação de treinamento. E um segundo passo, aqui sendo bem criterioso, seria o que a gente chama de calcular a influência da ação de treinamento em um resultado. Porque aqui a gente pegou um resultado de linha produtiva. A gente falou que a gente produzia 156 peças. Com o treinamento, a gente começou a produzir mais. 211. Mas treinamento foi a única variável que fez esse aumento de produção. Isso tudo para dizer que tem variáveis que a gente controla ou não dentro do nosso dia a dia. Então a gente pode falar, por exemplo, do mercado automobilístico. No ano de 2017, por exemplo. O ano de 2017 não foi favorável para o mercado automobilístico. E se a gente pegasse, por exemplo, uma ação de treinamento para venda de automóveis naquele ano, pode parecer que ela deu resultado negativo. Porque o mercado... Eu vendi menos. Eu vendi menos. Mas tem fatores externos
que prejudicam um pouco o cálculo do ROI. Então, a gente pode dizer até que o ROI ele não é uma ação para longuíssimo prazo. Você consegue calcular a longo prazo, mas no curto prazo você vai dizer que o meu ROI foi 5%. Ok, se seu ROI foi 5% em um dia, pode ser ótimo, mas se ele foi 5% em um ano, pode não ser tão bom assim. Entendendo essas influências, eu acho que daí começa a tornar mais tangível. Por exemplo, no nosso exemplo de esse aumento de capacidade produtiva, foi realmente derivado da ação de treinamento ou teve fatores externos? Ou eu contratei um gestor que mudou o processo produtivo, ou eu contratei uma nova máquina que me deu isso tudo. E pode mascarar os resultados, tanto para baixo, como a gente falou do mercado automobilístico, quanto para cima, nesse exemplo que a gente deu agora, de eu troquei uma máquina e fiz um treinamento ao mesmo tempo. Sim. E daí tive um ganho de produção. Eu posso Como isolar essas variáveis, então teria que calcular o ROI separado de cada uma dessas ações. E daí a gente pode falar de influência. E esses cálculos de influência, eles podem ser feitos, aqui a gente deu um exemplo bem básico, de perguntando para o público-alvo qual é a influência na melhora que eles entenderam de cada ação que foi feita. Então vamos supor, aqui a gente botou um exemplo que foram feitas 4 ações para aquela melhoria de performance, de 156 para 211. Uma delas foi o programa de treinamento, outra foi a mudança de processo, a gente teve ajustes operacionais e a gente teve mudança nas ferramentas. Tudo isso impactou naquele aumento de performance. E eu não posso dizer que a ação de treinamento especificamente foi responsável por todo aquele resultado. Então a gente pergunta para as pessoas qual é a influência na melhora que teve a ação de treinamento. Eles me apontaram que foi de 50%. Então a ação de treinamento influenciou em 50% dessa melhora. A gente pergunta também para as pessoas qual é o grau de confiança que elas têm na percepção que elas tiveram. Então, aqui eles apontaram, no nosso exemplo, de que eles tinham 70% de confiança de que aquele 50% tinha sido especificamente da ação de treinamento, que dá pra gente um coeficiente de 35%. E daí a gente volta lá naquele primeiro exemplo nosso, né, que a gente falou que a gente ganhou 550 mil reais, mas quanto disso foi da ação de treinamento? E daí multiplicando por aquele coeficiente, daí a gente tem, não, da ação de treinamento, especificamente, eu ganhei 192.500 reais. E aqui, a partir disso, é que eu começo a falar de ROI. Então, eu tive um ganho especificamente da minha ação de treinamento de 192, eu gastei 100 mil reais, logo eu tenho um ROI de 1,82, ou seria 180% em cima do valor investido no período de um ano. É bastante coisa, é bastante número, a gente falou bastante de análise numérica, o que é um assunto um pouquinho denso, mas como eu falei lá no começo, é importante não invalidar cada um desses passos. Cada um desses passos ele traz um benefício diferente para como a gente vê a ação de treinamento, né? Então, se tiver alguma dúvida, pode contar com a gente, que a gente vai responder as dúvidas. Pode parecer complexo, mas o Diogo e eu, a gente vai responder tudo que a gente puder. Seria legal a gente falar o porquê que isso tudo é importante, sabe? Tipo, o porquê, onde isso faz a diferença no dia a dia e nas ações de treinamento. É muito importante a gente sair do nível de percepção de se uma ação de treinamento deu certo ou não, para poder defender ela, né? Para mostrar para o negócio, para as áreas, para todo mundo que está envolvido. É uma forma de você mostrar o resultado, né? Total, de tornar tangível para todo mundo. Então, com esses números fica muito fácil você defender aquilo que você faz e de ter uma postura muito mais assertiva de dizer onde deu certo, por que deu certo, ou se deu errado e o que eu vou fazer para arrumar dali para frente. Então, esses números, eles dão um embasamento para as conversas, né? Para as conversas e para as definições que as áreas vão ter a partir de um planejamento estratégico. E é legal a gente utilizar o ROI também, porque ele não vai medir só o resultado. Ele vai também trazer quais são os próximos passos. Então, tá dando certo até aqui, o que a gente pode cortar de gastos para isso se tornar mais relevante para a empresa, para trazer um resultado maior. Porque você trazendo um resultado maior, você, como você disse, vai defender aquele teu projeto e você vai conseguir convencer as pessoas de que aquilo realmente faz sentido para a empresa. É uma mudança muito de mindset, uma mudança que no final acaba virando uma mudança cultural, né? Uma mudança cultural, Você traz para a mesa, para a discussão, aspectos que falam de impacto no negócio. Você vai trazer um olhar analítico, você vai ter um foco em resultado maior e você vai conseguir, com certeza, ajudar
todas as áreas que estão envolvidas naquele treinamento a perceber o resultado que está sendo alcançado. Uhum. E nisso você perceber que todas as discussões vão começar a ser embasadas nesses números. Uhum. E tudo vai acabar fugindo da percepção, né? Uhum. Por exemplo, se um gestor comercial te pede um treinamento, você faz o treinamento, entrega, e a partir dali não tem nenhum mecanismo com o qual você consiga sentar com ele e dizer: o dinheiro que você alocou para a sua área, o budget que você me entregou para fazer um treinamento, surtiu que tipo de resultado ou não, o que a gente faz a partir dessa ação, essa ação deu muito certo ou não, fazemos mais ações desse mesmo formato. Isso tudo, essas discussões, elas acabam ficando muito mais ricas quando a gente tem esse tipo de indicador para trabalhar. E acaba sendo muito mais estratégico também para a empresa. Né? Uhum. E daí, a partir dali, isso tudo acaba mudando como a gente percebe e discute não só esse tipo de ação e esse tipo de projeto, como todos os outros. Então, a discussão em torno dos projetos vai ser em como aquilo impactou o negócio e como aquela ação específica se encaixou no planejamento estratégico da empresa, projetando uma empresa diferente do que eu tinha quando eu comecei. E a gente precisa tomar alguns cuidados também quando a gente vai começar a falar de ROI. A gente precisa deixar um pouco de lado as métricas de vaidade. Então, a gente precisa ir para coisas mais palpáveis, que se transformem em dinheiro. Então, você sempre tem que estar com esse pensamento e esse olhar analítico para não cair numa pegadinha e ver que, na verdade, aquilo que você está medindo com o ROI não está trazendo o resultado que você espera ou não para a empresa. O que a gente tinha para hoje era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai ter os comentários embaixo, vocês vão ter acesso aos nossos contatos, nosso e-mail. Pode mandar um e-mail para a gente a qualquer momento. A gente responde a qualquer momento. Eu queria agradecer o Pacheco pela participação. Foi muito bom te ter aqui, cara. A visão financeira que ele traz para toda a análise de ROI é primordial. Eu que agradeço o convite. E obrigado para todo mundo que assistiu a gente também. Obrigado pelo convite. Todos os conteúdos vão estar nas nossas redes sociais. Vocês vão poder ver os webinars que já foram apresentados, vão estar lá também. Você pode revisitar todo esse conteúdo. É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.